Boa noite a todos, boa noite, Roberta, boa noite, doutora Maria Aparecida, boa noite, Cristiano, boa noite a todos que estão aqui conosco essa noite. Que noite fantástica, né? Uma noite de transformação, porque hoje foi o dia do início das inscrições do PQTA 2025, e a gente já começando com o pé direito aí, repassando os requisitos do PQTA para todo mundo que tem interesse em participar. Então, deem boa noite aí no chat, digam a cidade de onde vocês são, se já participaram ou não do PQTA, se tem algum envolvimento com isso. E a gente tem o objetivo aqui de cumprir, né, o nosso propósito no extrajudicial, porque a TIAE é um dos agentes do processo de transformação, e a gente reafirma aqui o compromisso fazendo esse aulão gratuito para todos os cartórios brasileiros que tiveram interesse em participar. E para aqueles que não tiveram aqui ao vivo, vai ficar gravado lá no YouTube, que o pessoal pode assistir, mas eu gostaria que vocês enviassem mais aviõezinhos aí, convidassem mais pessoas no WhatsApp para estarem aqui nesse aulão conosco e fazer esse processo de aprendizado, de ver práticas, de ver como vocês estão no cartório de vocês, fazerem um diagnóstico, para já começarem a implementar aquelas práticas que estão faltando para participarem esse ano do PQTA, e que a gente possa ter aí um ano abençoado, com muito mais inscritos, mas não é o prêmio em si que vale, e sim a caminhada de vocês para a conquista desse prêmio. É esse o aprendizado, a revolução do cartório, a melhoria da prestação de serviço realizada. E gostaria já de passar a palavra aí à doutora Maria Aparecida para fazer a abertura oficial aqui, né, no nosso aulão do PQTA. Seja muito bem-vinda, doutora Maria Aparecida. Obrigada pela sua generosidade de estar aqui conosco. Boa noite a todos, boa noite, Denise. Um prazer enorme, né? Dar esse pontapé inicial aqui na transmissão, né, de informações a respeito dos requisitos da checklist do PQTA, né? Agradeço também pela iniciativa, né, uma iniciativa gratuita que eu entendo que vem contribuir muito para disseminar a importância do PQTA, do Prêmio de Qualidade Total da Noreg Brasil, que é um prêmio de qualidade não só da Noreg Brasil, mas de todas as Anoregs, né, das 27 unidades federativas, né? E justamente hoje a gente liberou as inscrições, né? Nós temos estamos na 21ª edição, então é um prêmio consolidado, que agrega muito. Neste ano, nós retomamos também o Prêmio Rubi, nós teremos o Prêmio Rubi Master e o Prêmio Rubi Evolução. Peço desculpas pela minha voz, né? Espero que estejam, apesar de estar meio afônica, espero transmitir o recado aqui. Então, além dessa novidade de retomarmos o Prêmio Rubi, o Prêmio Rubi Evolução e o Prêmio Rubi Master, né? Evolução para aqueles que estão há anos continuamente participando do PQTA sem interrupção, que demonstra que é um compromisso em evoluir ainda mais no sistema de gestão de excelência, né? E o prêmio Rubi Master para aqueles que têm 3 anos já nos últimos 3 anos consolidado na posição de diamante, né? E a gente tem outra novidade extremamente importante, novos critérios foram definidos, e nesta edição nós estamos considerando que cartórios com até 10 colaboradores, tá? Eles podem atingir o diamante, né, dentro desse programa de incentivo dos cartórios, dos pequenos cartórios, né, dos cartórios de pequeno porte. Então, nós tínhamos nas edições anteriores até 5 colaboradores, houve ampliação disso para até
10 colaboradores, né, colaboradores diretos, né, diretamente contratados pela serventia, pelo titular ou pelo interino. Importante também dizer que a gente vem forte na contemplação, na valorização dos programas e selos que são das entidades nacionais, né? Os programas da própria Noreg-BR, e também os programas da Confederação Nacional de Notários e Registradores, né? Então, a participação nesses programas, nesses selos, eu vi que no início aqui você abriu com a GPTW, né? É um dos parceiros da Confederação, da Noreg, então se valoriza esse selo, né? Essa certificação, a participação nesse sistema internacional, né, que trata sobre o bem-estar e a saúde do colaborador, né. Além disso, nós incluímos a valorização dos selos que foram lançados, o último no ano passado, o primeiro deles no ano passado, que é o selo Cartório Mulher, para os notários e registradores que empregam em seus quadros mulheres, e que tem uma política de valorização, ou seja, independente do gênero do empregado ser feminino ou masculino, o que vale são os critérios de conhecimento, de competência, né? Temos o selo também do cartório inclusivo, do cartório plural, e mais o selo de acessibilidade, além do tradicional selo RARES, que é o selo de responsabilidade social e ambiental, e a GPTW, que a gente acabou de falar, né? Pela Noreg, então, nós temos alguns programas, a Noreg Pontua Mais, enfim, há um estímulo aí também dentro do programa Desenvolve, que é um programa que está acontecendo para que as próprias entidades estaduais, as ANOREGs, e os sindicatos estaduais, confederação, né, eles se fortaleçam em governança e em gestão, e, por conseguinte, ampliando o número de associados, formando uma grande corporação, digamos assim, né, porque juntos somos mais fortes, tá? Na checklist em si, porque não sei se já está publicado lá, não sei exatamente que horas que eles iam liberar, já foi publicado, né? A gente não tem grandes novidades no sentido de mudança dos requisitos, tá? O que a gente fez foi coletando as avaliações das empresas de consultorias, que têm um trabalho excelente também em divulgar, em levar aos notários e registradores do Brasil a importância de participar, né, mediante do PQTA, enfim, dos nossos programas todos. A gente conta com a intenção de que nesse ano a gente tenha recordes e recordes e recordes em todos os programas, né? Então, o programa Desenvolve, que fortalece o sistema de governança das entidades estaduais, né, das nacionais também, digamos assim, né, Denise, que você tem participado conosco aí nessa iniciativa, é para gerar mais frutos, para gerar mais resultados e, por conseguinte, uma visibilidade, uma credibilidade muito maior para os notários e registradores de todas as regiões do país, dos cartórios de todos os portes, né? Todos eles podem participar e todos eles têm condições de demonstrar o quanto nós nos preocupamos com a satisfação do nosso usuário final e dos nossos clientes internos, que são nossos colaboradores, enfim, nossos fornecedores também. O que eu quero dizer, assim, acompanhem nossas mídias, né? Participe, conheçam o PQTA, tá? Todos os requisitos, são 42, quase 40 páginas ali de requisitos, né?
assim, não importa se você receber desde uma menção honrosa até o prêmio Diamante, o prêmio Rubi, significa que você já adentrou no sistema de qualidade, está em evolução e está muito à frente de vários aí que ainda não se despertaram para a importância de algo que já está consolidado há mais de 20 anos, né? Tá? Então, queria desejar, assim, muito êxito nessa aula aqui, que ela seja o pontapé inicial aí para todos se prepararem para esse grande prêmio que, novamente, este ano será entregue em Brasília, né? Justamente porque Brasília é o lugar onde a gente tem o maior número de a concentração de autoridades políticas, seja no âmbito executivo, no âmbito legislativo e especialmente no âmbito judiciário, né? É um prêmio que a classe confere aos notários e registradores, lembrando que com uma auditoria totalmente independente, também neste ano conduzido pela PSER, né? Com requisitos que demonstram aí transparência total. Desde o primeiro momento, cada cartório pode se avaliar e verificar suas notas. É um prêmio que não traz surpresas, tá? Então, ao ser avaliado, já sabe em qual categoria está sendo premiado, né? E aí, eu reforço, não importa se menção rosa, bronze, prata, ouro ou diamante. O importante é ingressar nesse sistema de qualidade e continuar evoluindo, porque evoluir no sistema de gestão e na participação nos prêmios significa evoluir também em credibilidade e em visibilidade, não só para o cartório ou o notário, o registrador e a sua equipe em específico, mas para a classe como um todo, né? Isso, como diz você, Denise, isso reverbera positivamente para o ecossistema notarial e registral brasileiro, né? Sucesso aí, muito êxito nesse aulão. Muito obrigada, doutora Maria Aparecida. E espero que todas as pessoas que estejam aqui hoje possam aproveitar essa aula e possam também fazer a inscrição e participarem do prêmio, porque eu acredito muito nesse prêmio, que ele ajuda nesse processo de desenvolvimento dos cartórios, uma prestação de serviço com muito mais qualidade, com uma imagem muito mais positiva perante a sociedade, perante as suas corregedorias estaduais. E nós tivemos vários casos de corregedorias estarem chamando todos os premiados do PQTA daquele estado para um reconhecimento formal. Então, quanto mais a gente agregar valor para a entrega dos resultados desses requisitos, mais fácil vai ser a vida do titular, mais fácil vai ser a vida dos colaboradores e vai ser muito eficiente a entrega do serviço para a sociedade. Então, muito obrigada, doutora Maria Aparecida, por estar aqui conosco, apoiando, né, compartilhando esses novos requisitos que saíram hoje, que a gente pode trabalhar agora na prática, no dia a dia. Reforçar para aqueles que já participaram, que, como a doutora falou, não teve muita alteração, então é só manter aquilo que se tinha, né, e olhando para a melhoria contínua daquela prática específica, e aqueles que nunca participaram ter o benefício do processo de implementação. Eu saio por aí conversando com as pessoas, estava no Piauí, sexta-feira, né, no evento da Noreg lá, e eu dizendo na minha palestra que as pessoas não acreditam o quanto é bom trabalhar com gestão, o quanto se ganha mais rapidamente resultados olhando para a gestão. E, às vezes, o titular fica sobrecarregado, trabalhando no operacional, assinando documentos, conferindo documentos, e não consegue olhar para fora, para a cidade, não consegue fazer a cidade crescer, a cidade se desenvolver, e esse é o papel do titular, é fazer com que a cidade prospere, porque o prefeito muda de 4 em 4 anos. O titular ele fica muito mais tempo, né, trabalhando para aquelas pessoas, para aqueles cidadãos. Então, que vocês possam realmente olhar para a gestão nesse primeiro momento, fazer o enfrentamento,
porque às vezes é difícil, vocês vêm da área jurídica, né? Entender as questões da administração, às vezes é um pouco mais difícil, mas depois que implementa, facilita muito a vida de cada um de vocês. E é por isso que a gente resolveu fazer essa aula gratuita, para dar um incentivo que é possível, que vários cartórios já fizeram, cartórios, inclusive, muito pequenos, que têm resultado diamante e que já melhoraram a sua gestão. Teve cartórios que aumentaram em 300% de faturamento, sabe o que é isso? Registros de imóveis que dizem que não pode aumentar faturamento, que é possível sim. Quando a gente tem gestão, quando a gente faz a melhoria para as cidades, os resultados dos cartórios, eles são muito mais efetivos. Então, vamos iniciar a aula de hoje, né, falando dos requisitos. Gostaria de passar a palavra para minha colega Roberta, que é a nossa head aqui de educação do Grupo Chai, e que é uma expert nos requisitos do PQTA, e vai coordenar nossas atividades de hoje. Seja bem-vinda, Roberta, e uma boa noite aí para todos nós. Obrigada, Denise. Boa noite a todos. Que alegria, né? Nós estamos aqui hoje falando sobre o PQTA. Existe sempre uma ansiedade muito grande com esse dia de divulgação dos requisitos, então hoje já estava todo mundo ansioso, né? Já saiu, o site já foi liberado, o regulamento já foi postado, e agora é um privilégio para nós estarmos aqui já no primeiro dia, para vocês terem o maior tempo possível para se adequarem com todas essas questões. Então, muito bem colocado tudo que a doutora Maria Aparecida falou, a gente vai falar aqui um pouquinho para vocês. Já vamos iniciar, né? Então, papel e caneta na mão, anotações na mão, bloco de anotações, porque a ideia é que realmente vocês saiam daqui com a clareza do que é o PQTA, do que é o prêmio, e muito feliz de termos aqui cartórios do Brasil inteiro, alguns clientes ali mandando coraçãozinho, né? Ainda bem que estão todos aqui. Então, deixa eu começar aqui a compartilhar, e a gente tem algumas surpresas durante a noite de hoje, muito importante que vocês fiquem até o final, porque a ideia é que realmente tenhamos aí um novo recorde de participantes no PQTA esse ano. Então, deixa eu compartilhar. O Cris está nos apoiando. Então, a gente já gostaria de agradecer, além do apoio da Noreg Brasil, a gente teve muitas entidades apoiadoras esse ano nesse aulão. Então, a gente teve também o programa Desenvolve, e aí eu vou falar rapidamente aqui cada um deles, porque para nós é muito importante que as entidades apoiem vocês, que as entidades contribuam, porque não é um movimento apenas da Noreg Brasil, mas de todas as entidades. Então, o programa Desenvolve, que é um programa que nós estamos fazendo diretamente com as entidades no Brasil, o IRIB, a Noreg Alagoas, a Noreg Mato Grosso, a Noreg Pernambuco, a Noreg Piauí, a Noreg Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Tocantins, o CORE de Minas Gerais e o Registro de Imóveis, né, o URIB de Santa Catarina. Então, a gente fica muito feliz com esse apoio, e é muito importante que isso reforça cada vez mais a importância do PQTA. O PQTA, ele passa uma tranquilidade muito grande para os cartórios, também nos momentos de correição. Já escutei relatos de clientes dizendo que os corregedores chegam para fazer as auditorias de correição, né, e aí as inspeções, e aí, vocês têm PQTA, vocês têm certificação? Não, então vai ser bem tranquilo, vamos olhar só para a parte jurídica, porque realmente a gestão, a gente tem certeza que ela é executada. E cada vez mais, também as próprias corregedorias estão instituindo esses programas e inclusive colocando nos critérios internos de cada corregedoria a participação no PQTA, para mostrar a importância do prêmio para vocês, que não deixa de ser um reconhecimento. E vamos ao que interessa, né? Então, aqui o que é a Chai, né, como tem muita gente nova, a Chai hoje é a maior empresa de consultoria para cartórios extrajudiciais do Brasil. Hoje nós atuamos em 23 estados e Distrito Federal, faltam 3 estados ali só para a gente cobrir esse mapa de vermelho. A nossa pesquisa de satisfação dos clientes no segundo semestre de 2024 foi 9,5. Já temos mais de 11 mil pessoas capacitadas em cartórios no Brasil inteiro.
duas certificações e prêmios dos nossos clientes, 22 prêmios e certificações a nível nacional, como o Grupo Chai. Então, a gente sempre diz que nós temos que fazer o nosso tema de casa também. Então, assim como a gente ensina os clientes a certificarem, a gente também precisa ser certificado. Mais de 89 mil horas de consultoria e treinamentos. Somos certificados desde o 9001, ano 2015, certificados, né, pela ISO 9001, que é a norma de gestão de qualidade, desde 2013, e desde o ano passado também somos Great Place to Work, empresa certificada também nas melhores empresas para se trabalhar. Então, para vocês verem que a gente já tem, né, toda essa bagagem para falar com vocês sobre o PQTA, e também hoje nós somos o maior ecossistema de educação extrajudicial para os cartórios, com alguns programas muito fortalecidos a nível de desenvolvimento. Então, nós temos o MBA, temos o curso de formação de escreventes, temos diversos treinamentos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais tarde. E então, a gente quer pedir que vocês nos acompanhem nas redes sociais, já podem nos acompanhar aí rapidinho, o @Grupo Chai, o @Denise F. da Cruz, seguir o canal da Chai lá no YouTube, pois lá a gente vai deixar gravada essa aula, e também a gente vai fazer uma postagem, daqui a pouco o pessoal de marketing vai fazer a postagem, aí a gente gostaria muito de que vocês compartilhassem nos comentários o feedback de vocês, né, sobre essa aula, o que vocês acharam, qual foi o aprendizado. Pronto. Então, vamos aos requisitos, né? Então, hoje, a gente tem aqui um volume muito expressivo de estados participando, a gente ficou muito, muito feliz com isso. Então, nós temos literalmente o Brasil inteiro aqui presente. Então, o nosso recordista aí de inscrições foi o estado do Rio de Janeiro, com mais de 20% das pessoas que estão presentes aqui hoje são do estado do Rio de Janeiro. Então, muito obrigado, né? Mas também Pará, Minas Gerais, Goiás, Alagoas, o meu Rio Grande do Sul, né? Que agora eu moro em Santa Catarina, mas o Rio Grande do Sul sempre vai estar no coração. Mato Grosso, Bahia, Santa Catarina, São Paulo, Piauí, enfim, nós temos aí o Brasil inteiro participando. E qual é o objetivo? É auxiliar vocês todos na compreensão desses requisitos, para incentivar que cada vez mais vocês busquem, né, pela qualidade, para fomentar a inovação e ampliar a confiança da sociedade nos serviços prestados pelos cartórios. Os cartórios já são uma entidade de renome, que passa muita credibilidade, mas a gente quer reforçar isso cada vez mais. Nós temos mais de 13 mil cartórios no país, e hoje não chega nem a 2% que buscam esse prêmio, que ganham esse prêmio, então a gente tem aí muita possibilidade de melhoria, de qualificar cada vez mais. Então, o PQTA, ele está, assim como a doutora Maria Aparecida falou, ele está na sua 21ª edição esse ano, e reforça a própria relevância, né, do extrajudicial e auxilia no desenvolvimento dos cartórios. Então, a gente fala que ele é uma ferramenta de gestão estratégica, que ele ajuda também a transformar a rotina do cartório. O que eu sempre digo para os clientes que eu atendo? Que o PQTA, ele é a cereja do bolo. Quando os cartórios estão prontos ali para receber a premiação, que buscam a premiação, ele é aquela chave de ouro, né, que fecha com chave de ouro, na verdade, começa com chave de ouro, para iniciar aí esse círculo contínuo de melhoria na gestão do cartório, porque o cartório também é uma empresa, ele também precisa ser gerenciado da melhor forma. Então, quais as principais normas que o PQTA desse ano vai avaliar com vocês? Então, a gente já atualizou aqui o material com os requisitos desse ano, já está tudo certinho. Então, a gente tem ali, ele é composto por várias normas, né? Várias normas de gestão da qualidade, várias leis, vários requisitos legais. Então, não é um conjunto, realmente, uma premiação, que é um conjunto de normas. Então, tem a NBR ISO 15906, que ela é uma norma de qualidade específica para a gestão de serviços notariais e registrais. Então, ela foi criada especialmente para cartórios, é uma norma técnica,
Também tem a norma técnica, que é a própria ISO 9001-2015, que é o Sistema de Gestão da Qualidade, que também a gente possui muitos clientes que certificam nela, e aí vem aumentando cada vez mais. Por quê? Porque quando se certifica na 906, falta muito pouquinho para estar pronto para 9001, porque os requisitos são muito similares. Também contempla a norma de Sistema de Gestão de Segurança da Informação, que é 27001, agora devido às questões da própria LGPD. Então, é muito importante, essa norma trata especificamente de segurança da informação. A ISO 37301, que fala de gestão de compliance. Então, também, além da norma de gestão de compliance, ali a gente tem o provimento do CNJ, do ano passado, que reforçou. Antes tinha o provimento 88, mas agora também tem o 161, que reforça essa questão do combate à corrupção, combate ao suborno, lavagem de dinheiro, combate ao terrorismo. Então, tudo isso está dentro das questões de compliance. As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Temos aí a NR17, que cuida das questões de ergonomia no ambiente, o PGR, que olha para as questões dos riscos. Tudo isso tem que se olhar. O provimento do CNJ 134, que é referente à adequação LGPD, que veio como consequência da lei, né, da Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei 14.382, que olha para o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos. Então, essa é uma norma que gerou uma grande mudança positiva nos cartórios, que reduziu drasticamente os prazos de entrega de documentos em algumas, principalmente no registro de imóveis, e facilitou a questão eletrônica, né? Então, cada vez mais nós temos cartórios indo para essa questão da da informatização, e o provimento do CNJ 149, que é o Código de Normas Nacional, que também ele é recente, e então todos esses critérios, eles estão dentro, em blocos, dentro do PQPA, que é o que agora a gente vai passar para vocês. Então, quais os critérios de avaliação, né? Então, as pontuações do PQPA, elas são definidas de 3 formas: conforme, parcialmente conforme e não conforme. Então, tem lá no checklist, se vocês forem olhar, quando forem se inscrever, se eu atender o requisito, a linha 1, o item A, B, C ou D, é 100% conforme. Se eu atender o item A, B e C, ou A e C, ou A, C e D, é parcialmente conforme. Se eu não atender determinados requisitos, é não conforme. Então, sempre é importante que vocês tenham esse checklist na mão, para ir acompanhando essa questão aí dos requisitos, porque às vezes eu brinco que tem as pegadinhas, né? Então, acha que atingiu lá o principal, e na verdade faltou uma linha, faltou um requisito, e não. E já adianto, os auditores olham item por item, requisito por requisito, linha por linha. Então, é muito importante que vocês se apropriem, isso a gente vai falar daqui a pouquinho mais, desses requisitos específicos de maneira detalhada de cada bloco. Então, como é que é dividido, né, os critérios? Em estratégia, gestão operacional, gestão de pessoas, as instalações da serventia, gestão de segurança e saúde ocupacional, a gestão socioambiental, a gestão da informatização e do controle dos dados, a gestão de inovação, compliance e a continuidade do negócio. Então, tudo isso são blocos que agora a gente vai conhecer de maneira melhor. Então, como é que funciona a premiação e os condicionantes? Então, ali como a doutora Maria Aparecida falou no início, a gente tem diferentes tipos, né, de premiação. Então, menção honrosa é se eu alcanço de 0 até 35%. Ou seja, só por participar, eu já sou premiado, né, por eu ter me inscrito, por eu estar lá. O que é muito importante, pessoal? Que se inicie esse processo, porque ir lá, ser reconhecido, ter acesso aos requisitos, ter a oportunidade de se desenvolver o cartório, desenvolver a equipe, buscar isso
vai muito além. Tanto que os melhores cartórios do Brasil hoje já são certificados há muito tempo, porque tem essa comprovação do quão sério é o PQTA. Então, cada linha, cada requisito, ele equivale a uma pontuação X. Então, 0,1, 0,5, 2, 3, depende do item. E aí vai somando os pontos. Então, se eu tenho de 0 até 35%, é menção honrosa. Se eu tenho acima de 35% até 49%, é bronze. Acima de 49% até 84%, é prata. Ouro é acima de 84 até 94, e aqui a gente tem um parênteses. Ou acima de 94, mas não ocorrência conforme nos requisitos 19, 22 ou 38, que eu vou falar daqui a pouquinho. Que é o quê? Se eu não alcançar, eu posso alcançar quase 100, acima de 94%, mas eu não fui conforme nos requisitos 19, 22 ou 38, eu sou ouro. Por quê? Porque esses requisitos, eles são condicionantes ao diamante. Eu posso ir bem em todos eles, mas eu não tenho a certificação no sistema de gestão ou cartório top, para serventias até 10 funcionários, eu já sou automaticamente ouro, eu não sou diamante. Isso é muito importante, tá? E a premiação diamante, que vai acima de 94%. E a classificação conforme nos itens 19, 22 e 38. Então, o que é o 19? É a regularidade fiscal e a contribuição com as entidades de classe. O que é isso? Os cartórios, os titulares, eles precisam estar em dia com as suas certidões negativas, né? Então, certidão de INSS, Fundo de Garantia, Receita Federal, então ele tem que estar em dia com essas certidões e também com as contribuições com as entidades de classe, e aí no regulamento, lá no checklist, tem de maneira mais detalhada o que seriam as entidades. E no requisito 22 é a certificação do sistema de gestão, pelo menos uma certificação, ou o cartório top para serventias que possuem até 10 funcionários, que foi uma das melhorias ali que a doutora Maria Aparecida falou para esse ano, que ano passado era até 5, esse ano aumentou para 10. E o requisito 38, que é requisito referente à segurança e saúde ocupacional. Então, os laudos de programa de gestão de risco, análise ergonômica do trabalho, o PCMSO, que são os programas que cuidam da saúde, né, do colaborador, na questão dos exames periódicos, exame de admissão. Então, tudo isso que são programas obrigatórios solicitados pelo Ministério do Trabalho. Então, precisa estar em dia com isso. E aqui já vai a dica mágica. Lembrem, né, para quem for buscar essa questão aí do PCMSO e atualizar, ele tem que estar dentro da sua validade. Então, aqui eu já começo a dar algumas dicas mágicas. E eu tenho que cuidar para não dar tanta dica, porque senão não vai dar tempo nas nossas 2 horas, né? A gente vai ter, daqui a pouco a gente conta, em breve a gente vai ter uma aula muito detalhada, de 4 horas, sobre os requisitos, mas é muito importante que vocês tenham essa noção aqui do que acontece. Então, lembrando, sem esses 3 requisitos, com 100% de conformidade, não conquista o diamante, certo? E aí o próximo item que foi o retorno, né, que o pessoal estava muito ansioso pela volta do Rubi. Então, o Rubi voltou, né, então o pessoal, acredito que ficou muito feliz, os clientes que eu compartilhei, que eu, hoje no final da tarde, quando saiu o regulamento no site, eu compartilhei, a primeira coisa que eles disseram, o Rubi voltou, e eu disse sim, o Rubi voltou. Então, como a doutora Maria Aparecida falou, então a categoria Master, que é os cartórios que conquistarem 3 diamantes consecutivos, incluindo o resultado de 2025, e a evolução, que são para aqueles que conquistarem 6 participações consecutivas no PQTA, com evolução, incluindo o resultado também em 2025. As auditorias vão ocorrer entre os dias 11 de agosto até 24 de outubro, e elas vão poder ser tanto remotas quanto presenciais. O que eu já sugiro, que é o que eu sugiro para os meus clientes, né, para os clientes que a gente atende,
E já sugiro para vocês, o quanto antes vocês fizerem a inscrição, melhor. Mais possibilidade do auditor entrar em contato com mais rapidez para fazer o agendamento das datas. Então, o que eu sempre sugiro? O quanto antes, melhor. Saiu hoje a inscrição, saiu hoje o checklist, já faz amanhã a inscrição, e aí tem mais tempo para se programar, porque que nem a gente fala, hoje é 26 de maio, as auditorias acontecem em agosto, então maio, junho, julho, 2 meses e meio aí, passa num piscar de olhos. Então, vamos fazer essas inscrições. E aí a gente começa os requisitos. Então, no requisito de estratégia, ele é dividido em 6 blocos, né, em 6 perguntas, só que dentro de cada uma dessas perguntas tem sub-requisitos. Então, a gente não vai aprofundar nesses sub-requisitos, né, até por causa do nosso tempo aqui, mas como é que ele funciona? Ele é baseado na ISO 9001, né, ele tem como referência teórica a 9001, a 15906, e as evidências sugeridas para atender esse requisito é o planejamento estratégico completo, realizado do cartório, que seja documentado e se mantenha atualizado. Então, o que a gente fala que é o que aqui, né? Que é muito importante que esse plano, ele atenda todos aqueles 6 requisitos ali, aquelas 6 linhas, e, além disso, que ele tem que estar documentado. Para auditoria de PQTA e qualquer outra certificação, a evidência, ela tem que estar documentada, não importa, que nem a gente fala, né, palavras o vento leva, percepções o vento leva, a gente tem que ter a prova, porque a auditoria baseada no tem ou não tem, me prova que tem. Então, tendo, está tudo certo. Tem uma pessoa que está com a mão levantada que não aparece o nome. Baixou? Paulo Aloysio, seria isso? Não, baixou a mão. Então, o que precisa ter no planejamento estratégico? Ele tem que ser feito nos últimos 12 meses. Isso já é mais um dos critérios muito importante que esteja dentro do prazo de 12 meses na realização da auditoria, tá? Não fiz em julho de 2024 e minha auditoria vai ser em setembro. Já não tem mais validade. Ele tem que ser feito no período de 12 meses até a auditoria, certo? Na parte de gestão operacional, então, ela tem como referencial teórico também a ISO 9001 e a 15906 também. A 15906 é a norma técnica de gestão dos serviços notariais e registrais, tá? Então, as evidências, os procedimentos documentados, os POPs, famosos POPs, como a gente diz, os POPs escritos. Eu estava essa semana passada atendendo um cliente meu e a gente falou a semana inteira sobre POP. Tem alguns coordenadores aqui, já pegaram até trauma de tanto falar dos POPs na semana passada, porque é um dos principais itens, tanto para o PQTA, quanto também para a gestão eficaz do cartório, porque a gente diz que os procedimentos não é apenas para cumprir requisito de certificação e premiação, mas também para vocês terem como se fosse um manual de como tem que fazer aquele serviço, né? Você só tem benefícios nisso. Então, esses procedimentos, eles têm que estar documentados, armazenados. O mapeamento de processos tem que ter também. O que seria esse mapeamento de processos? Todos os processos principais que o cartório possui. Então, é um cartório de registro de imóveis, então, o que seria o processo principal? Atendimento, a própria parte de certidão, setor administrativo, o próprio registro de imóveis em si, que aí seria todas as etapas do documento dentro do registro de imóveis, TI, RH, então, todos os processos principais do cartório. Canal de comunicação interno e externo, então, como você se comunica com os colaboradores, quais as ferramentas, eu me comunico por WhatsApp, eu me comunico por e-mail, eu me comunico por telefone, precisa ter um canal de comunicação que não seja apenas o verbal, lembrando que tudo é evidência.
E externo, como se comunicam com os clientes, com os usuários. Então, eu utilizo o WhatsApp, não tenho WhatsApp, mas eu tenho o site, tenho o Fale Conosco no site. O site no Fale Conosco, já vou dando outras dicas mágicas aqui, ele não pode ser, ele tem que garantir a confidencialidade da pessoa, né, lá no Fale Conosco, ela tem que conseguir enviar o formulário sem se identificar. O monitoramento do tempo de espera, de atendimento, de espera e de atendimento, a expectativa das partes interessadas. O que seria a expectativa das partes interessadas? Eu tenho uma pesquisa de satisfação dos meus clientes, dos meus usuários, eu tenho uma pesquisa de clima da minha equipe, eu tenho uma avaliação dos meus fornecedores, como é que eu fui na última correção, eu tenho um relatório da última correção, eu tenho todo o monitoramento de feedback dos meus parceiros. Então, por exemplo, no próprio RI, né, como é que está a minha relação, ou tabelionato, como é que está a minha relação com os corretores, com a OAB, então eu tenho esse feedback, o site ele tem que estar completo, e aqui eu já reforço que esse aqui eu tenho que meio de cor. Todos os requisitos ali do site, eles precisam ser atingidos de maneira integral para ter o conforme. Então, quem for já se inscrever, já se inscreva, já faça um cheque geral no seu site, indo item por item dentro desse checklist que vocês vão receber, porque esse checklist, ele se desdobra, né? Então, por exemplo, ali na linha, vamos pegar aqui, canal de comunicação, o site até está no outro, mas vamos pegar aqui no 9, que seria o processo para atendimento aos usuários. Tem 4 subitens dentro do item 9, por exemplo. Então, eu estou atingindo todos os subitens, e a regularidade fiscal, que também é a questão lá das CNDs, que eu comentei com vocês ali no início, certo? E aí, aqui também, ainda a gestão operacional, tá? Que esse é o bloco maior do PQTA. O organograma do cartório, ele está associado a cargos e funções. Eu tenho um um descritivo dos cargos, eu tenho direitinho quais as funções que as pessoas podem fazer, não podem fazer. Eu tenho pesquisa de avaliação da satisfação dos usuários, como eu ouço os meus usuários. O que seriam essas avaliações? Então, precisa ter aqui formulários, né, pesquisas que permitam a mensuração dos resultados. Alguns clientes me perguntam, eu vou botar aquela botoneira, né, que a pessoa que nem tem nas lojas Renner, que a pessoa aperta bom, muito bom, ou de 1 a 10, se ela emite um relatório e ela identifica as pessoas, ok, mas não é o caso. Então, eu digo, não, ele pode ser uma pesquisa complementar, mas não a única pesquisa, até porque acaba se limitando, não tem todos os resultados, e os requisitos, nesse caso, os subrequisitos dentro desse item, ele tem que ter o histórico de medição, tem que ter o que o usuário colocou, tem que permitir dar comentário, e aí gerar comentário, e aí vem vinculado com a questão da gestão da reclamação dos usuários. Então, vocês têm 48 horas para responder esses usuários. Uma melhoria que teve esse ano, que agora também, reclamações que chegam através do Reclame Aqui, de Procon, de qualquer tipo de canal externo, ela também deve ser respondida. Não é apenas o que chega, comentários do Google, tudo, redes sociais. Então, se a pessoa deixou lá uma reclamação numa postagem no Facebook, no Instagram, em qualquer canal do cartório, até no próprio site, às vezes, né, se existe essa possibilidade que fique visível, ela tem que ser respondida e tratada em até 48 horas. E isso é uma das coisas que os auditores olham, inclusive antes de ir para as auditorias. É muito comum
Eles chegarem nos cartórios, ah, eu vi lá no site de vocês, ah, eu olhei lá no Google, né, vocês estão com a nota tal. Ou seja, eles vêm prontos com essas informações. Então, eu sempre digo, a transparência e a tratativa com seriedade é a maneira mais consistente de ser uma auditoria tranquila e, principalmente, vocês se desenvolverem cada vez mais como serventias que entregam serviço de qualidade, tanto para todas as partes interessadas. Outra questão que é muito importante, inclusive também, isso eles pedem a comprovação no dia, muitas vezes. A gente está montando as evidências e eles dizem, ah, imprime lá para mim. Que é a emissão dos recibos ou notas fiscais de emolumentos e custas. Então, ela tem que estar dentro lá do requisito, tem que ser um recibo detalhado, com todas as custas ali escritas de uma maneira separada, tem que ter a data, tem que ter tudo bem certinho, conforme está no subrequisito. Os emolumentos e as custas praticadas por serviços. Então, aqui, essa questão dos emolumentos, ela tem que estar visível na serventia, isso já é, inclusive, não apenas solicitação do PQTA, mas também é um requisito legal, que ela precisa estar visível, também precisa estar no site, é um dos requisitos do site. Aqui vem aquela questão da regularidade fiscal e da contribuição com as entidades de classe, que é pré-requisito para o diamante. Lembrando, não adianta ter todos os itens conformes, se este aqui não estiver ok, não premia diamante. Já tivemos situações que, por alguma, e aí já sugiro, preparem-se e não deixem de imprimir isso na foto, no dia da auditoria. Olhem com no mínimo uns 10 dias de antecedência para essas certidões, porque pode gerar devo dizer o que aconteceu no caso de uma cliente que eu atendia. No dia que ela foi colocar, o site da Receita Federal estava fora, foi um transtorno gigante, ela saiu correndo da auditoria para ir na Receita Federal presencialmente para poder emitir a certidão, porque o site estava fora. Então, façam isso com antecedência. O auditor, provavelmente, às vezes, eles pedem para ser emitido na hora, mas se acaso dê qualquer problema, vocês já estão com ela aberta, né? Já estão com ela impressa ali. Avaliação dos fornecedores e prestadores de serviços, né? Também é avaliado, porque ele é uma parte interessada também. O tratamento de não conformidades e ações corretivas. O que são não conformidades e ações corretivas? É um requisito da ISO 9001 e da 15906, que trata das questões que geram qualquer tipo de impacto no cartório como um todo, que pode ser uma reclamação, um problema sistêmico, um problema de estrutura, um problema com o fornecedor. Então, por exemplo, não estou tendo problemas para emitir o selo já há X tempo. É uma não conformidade, porque pode gerar um impacto no cartório. Tive uma situação de roubo dentro da serventia, de um colaborador. É uma não conformidade. Estou com muitos problemas frequentes na minha linha telefônica. É uma não conformidade. Então, tudo que possa gerar qualquer impacto no funcionamento do cartório. E a certificação do sistema de gestão também é pré-requisito para o diamante, que seja ou a ISO 9001 ou a 15906, e para cartórios, né, até 10 colaboradores, ou a certificação de gestão, do sistema de gestão, ou o cartório top, certo? O bloco de gestão de pessoas são baseadas nas normativas obrigatórias do Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Então, o que seriam ali sugestões de evidências? A normativa interna, ou manual de conduta e ética, ou manual de colaborador, como vocês preferirem, né, nomear, mas que deixem claro ali as regras do cartório. Já
digo e já reforço aqui também uma dica mágica. O auditor olha todos esses requisitos. Então, por exemplo, ali o requisito 23, ele tem 9 sub-requisitos dentro do Código de Conduta. Os 9 têm que estar conforme para ser considerado conforme o item 23. Então, são vários itens ali que têm que serem olhados. Os indicadores, né, que são os indicadores de produtividade, assim como lá no bloco de estratégia, no bloco operacional, indicadores norteiam o processo de gestão. O processo de recrutamento e seleção também bem estruturado, a avaliação de desempenho dos colaboradores, a documentação dos funcionários tem que estar em dia, tem que estar os exames médicos lá em dia, os benefícios têm que estar listados, tem uma relação ali de sugestões de benefícios, a diversidade no ambiente de trabalho e a educação continuada. Então, essa questão até da educação continuada, daqui a pouquinho a gente vai dar algumas dicas, né, uma dica muito legal aí para vocês, para não ser preciso se preocupar com esse requisito aí o ano inteiro. Então, esse é um dos requisitos também que os auditores olham com muito carinho, porque essa questão dos treinamentos, por exemplo, além do cronograma de treinamento, tem que ter avaliação da aprendizagem do treinamento, certificado quando forem treinamentos externos, apostila, então tudo isso tem que ter para garantir que o cartório está sendo capacitado. As instalações, também dentro utiliza como base as normativas do Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Então, aqui a gente tem plano de manutenção, então, manutenção do ar-condicionado, manutenção de bebedouro, tem manutenção elétrica, toda manutenção de caixa d'água, itens de conforto, então, tem alguns itens lá também que são obrigatórios serem seguidos, dentro, né, os subitens ali dentro do 36, então, por exemplo, o cartório oferece água para os seus usuários, oferece ar-condicionado, oferece cadeiras, oferece banheiro, então a gente tem vários itens ali, o cartório é sinalizado, aonde o usuário tem que se dirigir para ser atendido, e acessibilidade, que também é muito importante para os portadores de necessidades especiais, né, a questão da acessibilidade, ele exige que a acessibilidade mínima seja atingida, assim como mais alguns itens que vocês poderão escolher dentro de uma relação, que eu brinco que esse é o checklist que a gente faz, então tem 10 sugestões, das 10 a gente tem que marcar gol em 5, e aí a gente vai indo, esse tem, beleza, vamos lá, vamos fazer mais, para entregar cada vez um cartório melhor. E por que isso é tão importante, pessoal? Eu já vi isso em tabelionato de usuários, de clientes irem naquele cartório por causa da acessibilidade. Então, é muito relevante, cada vez mais relevante essa questão. Gestão da saúde e segurança no ambiente, né, de trabalho. Também aqui a normativa. Aqui agora vai entrar a NR1, a adequação da NR1. A NR1 ela já é vista, mas a partir de 2026 é obrigatório, porque vai ser considerado como doença ocupacional a questão da saúde mental dos colaboradores. Então, maio até maio de 2026, a adequação das empresas, incluindo os cartórios. Então, aqui a gente entra nos alvarás de bombeiro, treinamento de evacuação, treinamento de brigada de incêndio, questões de saúde mesmo, o cartório faz os exames corretamente, faz campanhas da saúde, ou se não, a própria Anoreg Brasil disponibiliza de muitas campanhas de doação de sangue, de outubro rosa, novembro lilás, a saúde mental em janeiro, depois, enfim, é uma série de campanhas que a própria Anoreg
auxilia vocês a fazer essa divulgação e essa conscientização da equipe. A gestão socioambiental, que aí as ações sociais, as ações ambientais, cada vez mais é importante. Então, para quem vai para o PQTA, para quem vai para a certificação, isso também são requisitos cada vez mais solicitados, e aí a gente tem as próprias questões climáticas, né, no Brasil como um todo, que afetam, então tem que se olhar para isso também com muito carinho. E aí a Noreg tem um RARES, que ele já gera também várias ações ambientais e sociais. Então, na semana passada mesmo, eu mandei, acho que foram 5 sugestões ali, só o RARES tem essa e essa, a campanha de vacinação, que aí o RARES dá um material totalmente pronto para vocês utilizarem esse material e fazerem essas campanhas. Então, a gente tem a campanha de doação de sangue, cuidado de idoso, a campanha e aí a questão do cuidado do idoso, até para a própria segurança jurídica, né, dos idosos, que às vezes são levados aos cartórios e as pessoas nem sabem o que estão fazendo lá. A gestão da informatização e do controle dos dados. Então, a gente tem aqui a LGPD, e a Lei 14.382, o Provimento 74, essa questão da informatização, ela é totalmente utilizando a questão das leis específicas, né, dos cartórios. Então, as evidências aqui, de novo, são os procedimentos documentados, os prazos sendo seguidos, todo o Provimento 74 sendo implantado, a LGPD implantada também, até porque são já leis antigas, né, a gente pode dizer assim, que precisam estar em dia ou estar em fase de implantação. A questão da escrituração e publicidade dos registros é especificamente sobre os prazos da Lei 14.382, então ela precisa estar com os prazos sendo atendidos. E aqui a gente tem a gestão da inovação, que ela olha também para o que o cartório inova, e aí aqui até eu digo que seria no item de avaliação de eficácia, que existe uma dúvida muito grande, o que seria, né, essa avaliação da eficácia. Então, as ações de inovação, o que seria, exemplo, qualquer melhoria que vocês façam no cartório, que é novo para vocês, ela pode ser considerada uma inovação. Então, inovação no serviço, no processo, na organização ou no próprio marketing. Então, tudo isso auxilia na questão da inovação para atingir e atender esse requisito. E eficiência, como eu falo que a engrenagem completa, é vocês provarem que o cartório, dentro de algum requisito, e aí tem as sugestões ali, ele está atendendo o que é necessário. Por exemplo, ele está cumprindo os prazos legais, como que isso está sendo medido. Então, eu tenho lá o procedimento, eu tenho os meus indicadores que avaliam, os indicadores estão sendo alcançados. Então, essa seria a eficácia. Eu tinha despesas X, aí eu tenho um monitoramento agora, e aí vai para o próximo item, que seria eu reduzir ou não a minha despesa. Então, é por isso que eu digo que é engrenagem completa, né? Então, começa com a identificação do que vai ser tratado, e aí no requisito ele está bem específico, o que seriam as opções de avaliação de eficiência para atingir esse critério. Compliance, que é o provimento 161, a ISO 37001, a ISO 9001 e a 15906. Então, todos essas normas e esse provimento, ela fala sobre compliance. Então, o que seriam aqui as evidências? Os procedimentos, de novo, documentados, né, que são os nossos famosos POPs, o programa de compliance e integridade implantado, e os próprios indicadores de compliance. Então, como é que eu mensuro isso? Como é que eu olho para isso? Eu tenho ali os riscos, exemplo, o que seria um risco? Divulgar informações confidenciais a um terceiro, vazar, tirar fotos do celular
e divulgar de maneira a ter fotos no meu celular pessoal dos documentos das pessoas. Então, tudo isso pode ser um risco muito grande de compliance. E aqui a gente tem também os treinamentos obrigatórios para o PQTA. Além de ter a questão da informação documentada, da educação continuada, ela tem que estar documentada através de um cronograma de treinamentos anual, a gente tem alguns treinamentos que são obrigatórios. Então, a gente tem o treinamento de compliance, que é obrigatório, a gente tem a LGPD, que é obrigatório, a diversidade também, que é obrigatório, a saúde emocional, a gente até colocou aqui também como obrigatório, porque ela está dentro da NR1, então, se o próprio auditor perguntar para vocês, vocês já começaram a fazer alguma coisa sobre a NR1? A gente vai dizer sim! E para quem for certificar ainda esse ano, o treinamento de auditoria interna e de interpretação das normas, eles são também eles são obrigatórios. E aí, o que a gente tem? A gente consegue ajudar vocês muito com esse requisito, porque é sempre uma preocupação. Então, eu vou convidar o meu colega André, que ele vai falar com vocês sobre o nosso programa de gestão e capacitação, que ele atende a todos esses requisitos, ele contempla toda essa parte, e ele tem uma surpresa aí para vocês. Deixa eu parar de compartilhar. Seja bem-vindo, André. Boa noite, Roberta. Boa noite a todos que estão conosco. Que alegria ver todo mundo. Posso pedir para o pessoal que está nos auxiliando para eu enxergar o rosto do pessoal aí que está nos acompanhando agora? Pode me tirar da tela grande aí. Pessoal que está com a gente aí, quem está conosco de verdade, abre a câmera. Vamos ver. Olha só, tem bastante gente. Tá, então quem está com a gente de verdade, manda a mãozinha aqui para mim, para eu saber, Roberta, que a gente não está falando sozinho aqui, né? Eu estou vendo quase 200 pessoas na sala. Agora sim, que coisa boa, que alegria. Primeiro, em nome do Grupo Chai, obrigado mais uma vez por vocês estarem conosco aqui, né? Por estarem nessa noite disponibilizando o tempo de vocês. A gente está muito feliz com esse movimento que a Chai, junto com várias entidades de classe, né, do segmento dos cartórios, estão realizando, e ver que vocês estão aí, quase faltando 20 minutos aí para as 9 horas da noite, depois de um dia exaustivo no cartório, né, que a gente que trabalha com o público de cartório sabe que um dia no cartório é um dia exaustivo. Uma salva de palmas para vocês por estarem aqui conosco, por estarem resistentes com a gente. E para valorizar isso, né, para realmente marcar esse momento que a gente está vivendo aqui com vocês, e toda essa parceria, todo esse movimento, né, que o Grupo Chai está fazendo, a gente vai fazer o seguinte: eu vou compartilhar minha tela agora, sim, para falar aqui com vocês rapidinho e trazer, na verdade, mais do que apenas compartilhar, também trazer para vocês uma oportunidade, né? A gente juntos quer fazer algo maior e quer fazer algo com mais pessoas, né? A gente sabe que quanto mais pessoas estiverem engajadas nos movimentos que a gente faz, mais longe a gente vai, mais o Grupo Chai consegue cumprir com o seu propósito. Eu quero saber se vocês estão vendo minha tela. Alguém só me sinaliza que está vendo minha tela, por gentileza. Sim? Sim, Andrezinho. Obrigado. Então é o seguinte, quero começar fazendo, na verdade, uma pergunta para vocês. Eu acho que a gente está aqui por uma causa, né? Por alguma coisa, por um algo. Qual que é esse algo, afinal de contas? E eu quero saber, de verdade, olhando nos olhos de vocês, quem quer ser diamante no PQTA em 2025? Ah, André, mas eu estou começando agora, eu estou no absoluto zero. Quem quer, levanta a mão e eu quero ver realmente o que vocês querem. Então, eu quero muitas mãos levantadas aqui para eu saber se realmente vocês querem ou vocês só estão aqui cumprindo horário. Olha só, que coisa boa, que coisa boa. Mas assim, gente, a gente precisa decidir. A gente precisa tomar decisão, porque a gente sabe,
que querer é o primeiro passo, mas não é o único passo. A gente precisa decidir. E quando a gente decide, as coisas começam a reverberar. As coisas começam a acontecer na prática. Então, todos vocês que levantaram as mãos, eu tenho certeza que se vocês estão aqui conosco nesse momento, é porque vocês querem, porque vocês decidiram fazer algo além. Vocês querem a premiação. E a gente sempre fala, né? A gente que conversa bastante aí com vários titulares de vários estados, como a Roberta há pouco falou, né, na nossa apresentação inicial. A gente fala com diversos estados, diversos sotaques, mas tem muitas coisas em comum, por incrível que pareça. Né? Apesar das realidades dos cartórios serem diferentes, a gente quer fazer algo. Mas não é todo titular que quer. Mas aqueles que decidem, aqueles que tomam a decisão, são aqueles que estão aqui, estão buscando conhecimento, estão indo além, estão querendo fazer a diferença. E as equipes também. Então, parabéns a todos vocês. E que bom que vocês querem esse algo além. Eu sempre digo que a premiação do PQTA é uma consequência de um trabalho bem feito. Todos esses requisitos que a gente está aprendendo aqui com a Roberta, se a gente implementar no nosso dia a dia, o diamante, a conquista, ela é uma consequência. Então, na verdade, a gente precisa fazer esse além para que realmente possa conquistar mais qualidade de vida, mais excelência na prestação de serviço do cartório, e a premiação ela acaba se tornando uma mera consequência desse trabalho bem feito. Isso também é uma mensagem que a gente quer compartilhar com vocês. E também a gente escuta muito, quando termina as auditorias, quando passa aquele momento ali decisivo, a gente escuta muito essa frase. A gente precisa organizar isso melhor para o próximo PQTA. A gente sempre escuta isso. Quando terminou a fase das auditorias, o pessoal está ali, né, naquele movimento, naquela bagunça, muitas vezes, procurando relatório, procurando comprovar, né, que está fazendo bem feito. E aí o pessoal protela mais uma vez, no ano que vem, quando chegar o PQTA, a gente já vai estar mais preparado, a gente já vai estar mais organizado, com a casa em ordem. Só que a gente sempre deixa para depois. E a pergunta que eu já quero fazer para você, será que você não está deixando para depois isso? Então, não deixa, no ano que vem eu vou estar melhor. Em 2026 eu vou estar melhor. Porque aí vai chegar 2026. E aí a gente não vai estar, talvez, preparado. Então, o momento para não se arrepender é agora. Esse é o momento para você tomar a decisão certa. E por isso que a gente resolveu, nessa oportunidade, nesse encontro, gerar para vocês a oportunidade de estarem conosco. Né? Imagine vocês, agora nesse momento, ter todo esse caminho para conquistar o prêmio facilitado, com quem tem bagagem, né, com quem tem know-how, com quem tem experiência, com uma entidade, né, que já tem mais de 656 clientes premiados e certificados. Imagine vocês ter esse caminho mais fácil de ser trilhado. E é isso que a gente quis fazer hoje também para vocês que estão conosco aqui nessa noite. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Manda a mão aqui para eu saber que eu não tô falando sozinho. Tá fazendo sentido, gente? Que bom, fico feliz, fico feliz. Por isso, a gente então quis disponibilizar para vocês que estão conosco uma oportunidade. Uma oportunidade de entrarem para o maior ecossistema de educação para o segmento extrajudicial do Brasil. Através de um programa que a gente se orgulha muito de realizar, que é o Gestão e Capacitação. Já está aí no seu 3º ano de história, onde a gente faz uma formação continuada, trabalhando em diversos pilares, desde o técnico, comportamental, liderança, gestão, trabalhando as normas, os prêmios, compliance, enfim, todos esses pontos, 26 requisitos através de um programa que é acessível para cartórios de todos os portes. Hoje a gente tem a felicidade de dizer que o Grupo TIAE está desde cartórios com mais de 160 colaboradores a cartórios com 2 colaboradores, graças às oportunidades que a gente tem
no online, nas nossas formações, nos nossos treinamentos. E por isso que a gente resolveu fazer esse movimento aqui hoje também, para vocês. Para dar essa oportunidade para mais cartórios entrarem nessa linha de ação, de movimento que o Grupo Chai está realizando. Eu vou comentar aqui rapidinho sobre o programa, até para vocês entenderem, mas depois, se alguém tiver alguma dúvida, vai ter um canal para vocês tirarem as dúvidas, para terem as informações, né? Mas quero apresentar para vocês o programa Gestão e Capacitação Extrajudicial, que é um programa realizado pelo Grupo Chai. Nessa formação, a gente atua com todos os colaboradores, ou seja, todos os colaboradores do seu cartório terão acesso aos treinamentos, aos cursos que nós oferecemos. Também, ela atende ao PQTA, às normas. Com isso, você economiza tempo, mas também tem um baixo custo, um baixo investimento. E, principalmente, você também tem, além de ter a qualificação contínua do seu time, da sua equipe, você vai poder contar com o time do Grupo Chai, que são especialistas nessa área, que tem todo esse know-how para ajudar você. E ainda com a liberdade de ser online. Então, você pode assistir da onde quiser. E a sua equipe também. Sua equipe vai ter o acesso da onde estiver, podendo acessar pelo celular, pelo computador, enfim. Então, o nosso programa, tenho certeza que vai ajudar você a estar mais perto de conquistar o PQTA de 2025. E não só o prêmio, mas a tranquilidade que gera ter uma equipe qualificada, uma equipe preparada, uma equipe com um bom treinamento e uma boa capacitação. Outro ponto também é que hoje, como eu disse para vocês, nós temos o maior ecossistema de educação extrajudicial. E além disso, olha só, prestem atenção, façam um recorte aqui e não é mentira. Se hoje o seu cartório tiver 10 colaboradores, isso aqui a gente fazendo uma média ali, tá? Se o seu cartório tiver 10 colaboradores, você pagaria R$ 74,00 por mês para treinar o seu colaborador. É um baixo investimento, ou não é? Sai mais barato que uma Netflix, muitas vezes, né? Se você vai liberar aí para sua equipe. E é mais um benefício também que você pode dar, né, para os seus colaboradores. Então, a gente quer abrir essa oportunidade, quer dar essa oportunidade para vocês também entrarem nesse movimento e, se fizer sentido para vocês, dar esse próximo passo. Se fizer sentido vocês treinarem a equipe de vocês, terem colaboradores mais qualificados, essa é a oportunidade que nós, do Grupo Chai, queremos dar para vocês que participam conosco desta aula ao vivo. E outra informação importante. Os próximos treinamentos vão trabalhar exatamente o que é necessário e fundamental para você atender os requisitos do PQTA desse ano de 2025. Tá o QR Code aí, o nosso pessoal já colocou na tela, então já entra aí, já pode fazer a sua inscrição agora. Como eu disse para vocês, né, o investimento fica em R$ 740,00 mensais, né, se você for parcelar aí 12 vezes sem juros no cartão de crédito. E esse é, então, o programa completo, né, onde você tem todas as condições de treinar a sua equipe. Se você parcelar em 12 vezes, fica R$ 740,84, e se fizer à vista, fica R$ 8.890, tá? Lembrando que você vai ter acesso a toda a sua equipe qualificada, toda a sua equipe preparada, pagando aí R$ 74,00 por colaborador, se você tiver ali 10 colaboradores no cartório. Pessoal, então deixa eu voltar aqui. Vamos voltar, então, para os nossos requisitos. O porquê que eu estou sendo rápida, tá, pessoal? Porque são muitos requisitos, muitos itens, inclusive dentro do Gestão e Capacitação, nós vamos ter em junho ainda, uma aula específica de 4 horas, que é o nosso CAP, que vai ser comigo também, sobre o detalhamento desses requisitos. Então, a gente vai item por item, linha por linha, para deixar melhor. O objetivo aqui é que vocês saibam todos os requisitos, que vocês já comecem a trabalhar
neles, e quem quiser se aprofundar, a gente vai ter essa opção também. Então, aqui, blocos, né, que a gente fala no PQTA, que precisam de uma maior atenção de vocês. Então, dentro do bloco lá de estratégia, é a questão do planejamento estratégico completo, documentado e detalhado. Então, as auditorias, elas já iniciam pelo planejamento estratégico. Então, o auditor olha item por item, olha se os indicadores estão preenchidos, se missão e valores estão preenchidas, se tem planos de ação, quando foi feito, quem participou, o que são os riscos, se as partes interessadas estão documentadas, se está tudo documentado. Então, gravem essa palavra também, documentado. Ela veio muito forte já nos requisitos do ano passado, e esse ano veio mais ainda. E a revisão anual, dentro dos 12 meses, também, ela acaba sendo obrigatória, lembrando que nem eu falei anteriormente, não adianta, tem que estar dentro dos 12 meses. A gestão operacional é mapear todos os processos com as entradas e as saídas. O que seria entrada e saída? Por onde, quando começa aquele processo? Então, vamos pegar um exemplo no setor de certidão. O que seria a própria entrada do processo? Ela vem através de um pedido via balcão, um pedido via central, um pedido via WhatsApp, conforme a situação, que cada vez tem menos, né? Através de um mandado judicial. E por onde é a saída? Então, o que se espera com a entrega daquele processo? Então, qual é o ato finalizado que tem que ser feito ali? Controlar o tempo de atendimento com indicadores de atendimento. Então, tem que ter pelo menos um indicador, no mínimo, um indicador para cada objetivo estratégico. Então, aqui também, o tempo de atendimento, quando a gente fala aqui, é o tempo de atendimento mesmo, no balcão, nas centrais, nos canais digitais, tudo que vocês tenham de canais de atendimento, mas aqui, principalmente, no canal de atendimento presencial. Então, inclusive, o PQTA exige que esse atendimento seja feito em até 15 minutos. Ultrapassando esse tempo, ele pode ser considerado como não conforme. E exibir as informações completas no site. Então, tudo que está detalhado lá no requisito do site, se vocês forem olhar na coluna, na terceira coluna, ele vai ter bem certinho quais são lá os requisitos, o que é obrigatório, o que não pode faltar. Então, por isso que a gente reforça, o quanto antes vocês fazerem as inscrições, melhor, mais rápido vocês vão ter acesso ao checklist para começar a fazer isso. Na gestão de pessoas, entra essa parte da normativa interna completa e documentada. Então, pode ser a documentação em formato digital. As pessoas podem ter tudo isso em formato digital, né? Podem ter lá o seu código de ética, código de conduta, tudo em formato digital. Então, o que não pode faltar, por exemplo, que nem eu falei ali antes, que são 9 itens, se eu não me engano, que eles são obrigatórios ter. Então, tem que falar sobre LGPD, tem que falar sobre compliance, tem que falar sobre os valores do cartório, tem que falar sobre os benefícios, se eu não me engano, tem que falar sobre as sanções disciplinares, caso aconteça alguma coisa com os colaboradores que não seja adequado, a avaliação de desempenho e pesquisa de clima também precisa ser feito. Então, aqui até uma coisa que eu reforço muito com os meus clientes, né? A avaliação de desempenho, ela ajuda a desenvolver as pessoas, não é apenas para cumprir requisito, mas também para ajudar a desenvolver as pessoas. E a pesquisa de clima é o inverso da mesma forma, ajuda a desenvolver o cartório, o que é importante para as pessoas continuarem trabalhando naquele ambiente de trabalho. A informatização, e isso tudo tem que ser concluído até a auditoria, tá? Então, aqui, tudo que eu estou falando, se vocês querem ser diamante, claro, tem que ser concluído até a auditoria. E aqui eu vou abrir um parênteses. Tem uma margem de erros que eu sempre brinco, né? Que não é para... Eu sempre brinco sem essa margem.
Eu digo, não, tem que ser 100%, 100% mesmo, porque a gente não vê uma vírgula, já vai para 3 pontos a menos, depois alguma coisa que a gente não viu vai para 2 pontos a menos, e Deus o livre perde o diamante por um detalhe. E o PQTA, ele é feito por detalhes, porque a excelência a gente tem nos detalhes. E a informatização, que é o provimento 74 totalmente implantado, e aí tem as especificidades aqui dos cartórios menores, né, dentro dos requisitos do próprio provimento, e a alimentação das centrais eletrônicas dentro do prazo legal. Aqui até eu deveria ter colocado uma luzinha piscando, assim, vermelha, por quê? Porque o auditor olha isso no dia da auditoria, eles pedem para vocês abrirem a central, independente da atribuição, e vocês vão olhar, deixa eu ver como é que tá, abre aí, e tem que estar com o prazo legal em dia. Então, tem que estar lá respondendo as certidões, tem que estar respondendo os editais, independente da atribuição, a central respectiva tem que estar dentro do prazo legal. E aí, aqui agora também dicas, né? Como gerenciar e preparar as evidências. Então, organizem um repositório físico ou digital, ou físico e digital, com essas evidências. Pastas funcionais, por exemplo, aqueles cartórios que o contador fica com a documentação dos funcionários. No dia da auditoria, tem que estar no cartório. Por quê? Porque o auditor pede para ver a documentação, para ver se está tudo ok, e ele olha tudo, pessoal, é tudo mesmo. Ele identifica lá as pessoas, algumas pessoas que ele quer para analisar a documentação, e ele olha para essa documentação. Utilizem o checklist detalhado para acompanhamento das evidências. Então, esse checklist que está sendo liberado, né, que foi liberado para quem já está lá se inscrevendo, para quem está acessando, vão selecionando ali o que falta, o que não falta, dominem esse checklist, tenham certeza que o auditor olha item por item, porque ele olha item por item. Então, é importante olhar, e se acontecer de alguns cartórios não terem o tempo, né, para alcançar, não vou ser diamante esse ano, vou ser ouro, ou vou ser prata, ou vou ser bronze, selecionem aqueles que vão ser mais relevantes para vocês alcançarem. Lembrando, é uma construção. A gente sabe que não vai ser todo mundo diamante, está tudo bem, assim como a doutora Maria Aparecida falou, assim como a Denise falou, é um início e é uma construção, e já ter todo esse contato com a excelência. Elaborem um plano de ação e compartilhem com a equipe também as responsabilidades. Não abracem sozinho, porque sozinho vocês não vão conseguir contribuir tanto para as pessoas, para o próprio meio, né, ao qual vocês estarão ali inseridos. E façam um plano de ação. Então, identifiquei lá os requisitos que eu vou cumprir, vou montar as ações, fulano faz isso, ciclano faz isso, façam um cheque sobre isso. Isso também é evidência de análise de processo, de alinhamento, que vocês também vão precisar nas auditorias, e engajem a equipe, comuniquem a equipe, vão compartilhando os resultados. Então, essa semana mesmo, sexta, a gente iniciou a semana com percentual, terminamos a semana com outro percentual de atingimento, então vamos, compartilhem isso, que o pessoal vai ficar muito mais satisfeito. Cuidados que vocês precisam ter na auditoria do PQTA, tá? Primeiro, o conhecimento e a consistência nas evidências apresentadas. Jamais tentem enrolar o auditor, jamais tentem dizer algo que vocês não conheçam, né? Algo inventado. Não, ele tem muita propriedade, ele sabe. Tenham muito essa transparência e realmente façam, que nem às vezes o auditor diz, tu não tem um sistema sobre isso, mas tu tem escrito num caderno, tá valendo. O importante é apresentar a evidência. Tranquilizem a equipe, por mais que sejam muitos requisitos, mas, a gente está em maio, as auditorias começam lá em agosto. Lembrando que o PQTA ajuda a melhorar até o clima, porque ele pode ser uma correria agora, mas depois vocês navegam por águas bem mais tranquilas com a implantação da gestão da qualidade.
aprofundem-se nesse checklist, como eu estava dizendo antes. Vão atrás, realmente tirem as dúvidas, né? Conversem e preparem-se desde já. E aí, se inscrevam lá no nosso treinamento no CAP, para quem tem a gestão de capacitação anual, ele já está automaticamente no combo. Mantenham esse plano de ação atualizado e já reforço aqui, 3 meses passa em 1 semana, porque é muita coisa, é muito rápido, mas dá tempo, e dá tempo muito legal, e tem coisas muito legais. Sejam gentis e transparentes com os auditores. E aí eu vou pegar um exemplo aqui. Muita gente que está aqui nunca participou de auditoria do PQTA. Muita gente que está aqui está iniciando o seu plano de gestão da qualidade, a sua implantação. Então, não é feio dizer para o auditor, eu não tenho resultado de 1 ano inteiro em determinado item, mas eu tenho de 3 meses, eu tenho de 4 meses, esse eu comecei agora, foi a primeira avaliação de desempenho que eu fiz. Isso gera muito mais segurança para vocês, e o auditor fica também muito satisfeito que vocês estão sendo sinceros, e ele acaba ajudando nisso. A Aline levantou a mão, quer fazer alguma pergunta? Não. Ximena, seja bem-vinda, Ximena. Quer fazer alguma pergunta? Não? Tá. E tenham uma opção adicional de evidência. O que seria essa opção adicional de evidência? Eu sempre digo que é bom a gente ter o plano A, B, C ou D. Então, lá tem um requisito que diz assim, ter missão, visão e valores disponível e documentado em determinado lugar. Caso dê alguma questão, aquele local não funcione, por exemplo, vocês têm, ou o auditor não aceite, vocês têm o plano B. Ou, por exemplo, a questão lá de inovação. Inovei determinado processo. Mas isso não é bem uma inovação, isso é uma melhoria assim, assim, assim. Vocês teriam alguma outra coisa que vocês fizeram, que vocês possam me mostrar? Então, sempre tenham o plano A, B ou C. Mesma coisa, vocês precisam evidenciar uma melhoria, ou a análise lá dos resultados dos indicadores. Vocês precisam mostrar o quanto tem sido eficaz as ações que vocês estão fazendo, e vocês fazem a reunião com a equipe, mas vocês registram só uma reunião. Não, registram todas as reuniões, porque ele vai dizer, essa aqui não está muito completa, tu tem uma outra, e assim vocês vão indo, tá? Então, sempre tem um plano B, e se for um repositório digital de evidências, nunca deixem em um lugar só. Salvem no Google, no Drive, salvem no servidor X, Y, porque na hora do nervosismo, né, a gente sabe que algum problema vai dar. Eu estava brincando aqui nessa reunião e disse, eu sempre mando apresentação de contingência, né, para um plano B ali, devido a essas questões. E, pessoal, tem um requisito adicional aqui, que eu acabei até não colocando a tela, mas eu me lembrei dele agora, que é a gestão de continuidade do negócio, tá? A gestão de continuidade do negócio continua sendo um requisito, que é o quê? Todo o plano, se tem alguma intempérie no cartório. Então, agora, antes era a pandemia, né? Aconteceu a pandemia, como é que o cartório vai continuar funcionando durante a pandemia? Teve enchente lá no Rio Grande do Sul, como é que os cartórios fizeram para continuar prestando serviços com a sua estrutura física literalmente embaixo d'água? Então, ter esses planos de contingência, essas ações de contingência também é requisito para o PQTA, tá? E aí, o que a gente quer? Vocês podem também fazer um plano de consultoria específico para a necessidade de vocês. Pode ser para atingir, eu quero ser categoria X no PQTA, ou eu quero que me ajude em tal requisito, em tal item. Então, podem agendar uma reunião ali com a equipe do André, ela é 100% gratuita, não tem problema nenhum,
que ele vai tirar as dúvidas de vocês, vai falar sobre valores, então isso é bem possível. E aí tem aqui no chat, e eu acho que o Cris vai compartilhar também lá no grupo, o link para essa sessão estratégica, caso alguém queira mais informações para atender alguma necessidade específica de consultoria para o cartório de vocês. E aí, agora eu queria abrir rapidinho para dúvidas. O que a gente tem para esse primeiro momento, passando esse aulão, como a gente diz, né, porque são todos os requisitos, a gente passou rapidamente sobre todos os requisitos, porque são 132 linhas, então, em 2 horas a gente não conseguiria. Então, essas 132 que eu falo são as subdivisões dentro do próprio requisito. Então, no requisito 1, tem mais 4 subrequisitos. Então, a gente sempre conta um requisito, né, por linha. E aí, tá aberto, né, se vocês quiserem levantar a mão e perguntar, vou abrir aí 5 minutinhos, ou se vocês quiserem escrever no chat. Seja bem-vinda, Suzana. Estou vendo a Suzana. A Claudiane também. Claudiane, eu vi de manhã, está aqui de novo. Pode falar, Claudiane, que prazer te ter aqui de novo. De manhã e de noite, vai enjoada, minha cara, hoje. Verdade, você está quase da minha família. Tudo bem, Robertinha? Robertinha, eu estou com uma dúvida em relação às certificações ISO 9001 e a NBR 15906. Essas certificações, elas são dadas por vocês mesmo no curso, no treinamento? Não, a gente só fornece a interpretação da norma, mas a certificação em si, até é muito importante essa pergunta que a Claudiane está fazendo, que essa certificação ela é fornecida por empresas certificadoras. São empresas específicas que elas fazem todo o processo de certificação através de auditoria externa, através de avaliação de toda essa documentação. Então, o que a gente faz é auxiliar vocês a atingirem esses requisitos, e depois vem essa empresa certificadora, que tem várias no mercado, mas tem que ser empresas creditadas pelo Inmetro, então não pode ser, né, qualquer questão, até depois se quiser marcar ali a sessão estratégica para tirar essas dúvidas com a equipe do André, ele sana essas dúvidas, mas são empresas específicas. Certo, obrigada. E, muito importante, tem que ter a certificação, o certificado, não só o certificado, mas a carta de recomendação, né, que não teve, que foi recomendada a certificação para ter o diamante no PQTA. Beleza. E eu queria tirar dúvidas sobre o Rubi, né, que você falou que voltou. Voltou, o Rubi agora, ele para, deixa eu olhar para não, como ele é bem recente, tipo agora, sim, de horas atrás, deixa eu lembrar a quantidade de cartório de vezes aqui, peraí. Eu te falo porque quando eu participei, eu não podia chegar ao Rubi, né? Não tinha essa premiação. E aí eu cheguei até o diamante, mas eu não consegui. Aí eu queria saber, eu queria até entender também, porque você falou aí que voltou e eu não sei ainda. O Rubi, agora sim, são 2 categorias. Então, é o Rubi Master, que são para cartórios que tiverem 3 diamantes consecutivos, incluindo o resultado de 2025. Ou a categoria evolução, ou até mesmo alguns cartórios são as 2, né? Porque a evolução são 6 participações consecutivas no PQTA, incluindo o resultado obtido em 2025. Então, para quem está começando agora, né? Vai ser o primeiro diamante, então esse, mas lá em 2027, ganha o seu primeiro Rubi. E a gente quer ver, eu já quero te ver lá, Claudiane. Deixa comigo. Tá ótimo, obrigada. De nada, deixa eu ver aqui no chat, peraí. Olha quem está aqui, Nena, que saudade. Obrigada pela... muito bem, ela botou só para matar a saudade, que a gente está com saudade, né, Nena? Mas a cliente da Chess é que agora é outro consultor que está atendendo ela. Quem mais que tem dúvidas? Quem mais que tem dúvidas? Mais alguma dúvida? Então, pessoal, a gente agradece muito, muito, muito a participação de vocês. Desejamos um ótimo caminho aí de preparação para a certificação. Foi muito bom
ter todos vocês aqui, e qualquer coisa nos acionem, gritem, sinal de fumaça, que a gente vai ter o maior prazer em atendê-los. E lembrando que essa aula, para quem tiver dúvida, vai ficar disponível gratuitamente lá no YouTube. Depois, utilizem bastante os checklists, utilizem bastante, leiam com atenção o regulamento, para vocês não serem pegos de surpresa. Muito obrigada, pessoal. Boa noite para todo mundo.